O paciente que está em diálise vai falecer 40 anos antes do que alguém sem doença renal. Outras décadas. É uma barbaridade. Uma pessoa em diálise com 25, 30 anos é como se tivesse 80. A chave para a sua futura longevidade pode estar nos rins, mas o nosso modo de vida prejudica os rins de forma silenciosa. Até a função do rim ficar abaixo de 15%, ele não começa a dar nenhum sintoma. Eles são uma bomba relógio. Hoje estamos com o Dr. Borja Bandera, médico especialista em nefrologia, pesquisador com mais de 120 artigos científicos sobre saúde renal e o melhor divulgador em sua especialidade na Espanha. Que as pessoas não podem perder seus hábitos saudáveis e depois tomar um comprimido de tal suplemento tentando justificar que isso é suficiente. Quais limitações tem quem tem um rim só? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. O que é cloto? Como saber se meus rins estão bem? Minha creatinina subiu? Devo me preocupar? Esclarecemos essas e outras dúvidas hoje no Melhor que Ayer. Bem-vindo, Dr. Borja Bandera. Bom, Borja, bem-vindo de novo ao Amala. Como você está? Muito obrigado, é um prazer. Agradeço por me convidar novamente e também para Málaga, uma cidade que adoro. Obrigado a você, adoro que sempre aceita convites para falar sobre rins. Acho incrível como espalha sua especialidade pelo mundo. Estou totalmente dedicado à causa. Totalmente dedicados à causa e as pessoas estão realmente entendendo a importância de cuidar da saúde renal. Então, bom, hoje vamos falar sobre a relação entre muitas coisas. O programa de hoje traz muito conteúdo, mas quero começar destacando a relação entre nefrologia e longevidade. Dois temas que talvez as pessoas não relacionem. Então, você escreveu um novo livro que chegou na minha casa há alguns meses, que eu adorei. Estávamos falando sobre a capa, sobre o conteúdo, eu gostei muito. Fala bastante sobre isso, sobre essa conexão entre longevidade e nefrologia que existe, né? E eu acho que as pessoas aqui não conhecem isso. Então, como a longevidade, ou o quanto podemos viver, e principalmente quão bem ou mal, se relaciona com a saúde dos rins? O rim tem funções além de filtrar substâncias, apesar de muitos pensarem que serve só como depurador de resíduos. Mas o rim tem várias funções adicionais que vão além dessa depuração de resíduos. E uma delas é que, bom, dizer que ele tem a chave da longevidade me parece exagerado, mas ele realmente tem muito a ver com a forma como envelhecemos. E isso principalmente acontece por meio de várias coisas que acontecem com o rim, que com certeza vamos falar sobre todas elas, mas principalmente o que é mais inovador é através da proteína cloto. Uma proteína que tem ganhado muito destaque ultimamente. Quero acreditar que, em parte, graças à divulgação que fazemos sobre a saúde dos rins, sim, é uma proteína que está justamente no rim, nascemos com essa proteína. Ao nascer, temos 100 de cloto. E, com o passar do tempo, ou com algumas coisas que acontecem ao longo da vida, esse cloto vai diminuindo. E o que acontece se o cloto diminui? Bem, o que vimos no início em rins sem cloto, ou seja, rins dos quais o cloto foi removido. Em animais de experimentação, por exemplo, normalmente em camundongos, e depois já vimos isso em humanos, é que está associado a um envelhecimento muito acelerado. Já nem digo acelerado, digo muito acelerado porque, por exemplo, os camundongos que não têm cloto morrem durante sua adolescência de camundongo. Ou seja, já estamos falando de uma mortalidade acelerada demais. Isso, trazendo para a realidade da nefrologia e da saúde renal, se traduz em que um paciente que está em diálise, por exemplo, que não tem funcionamento nenhum dos rins, e que, por exemplo, tem, imagina, 25 anos de idade, vai falecer 40 anos antes do que alguém sem doença renal. Outras décadas é uma barbaridade. No caso do paciente, isso elimina mais da metade da sua vida por ter doença renal. Que então diz que cloto não está nem na pele nem no intestino, é uma proteína exclusiva dos rins. Sim, certo. E eu ia te perguntar, existe alguma doença genética conhecida no ser humano que reduza cloto, ou além, digamos, da doença renal crónica? Existe algo genético que anule ou reduza cloto? A princípio não, ou pelo menos não que saibamos agora. Principalmente está relacionado com a doença renal e com alguns hábitos, algumas alterações de comportamento do ser humano. Foi observado que isso pode reduzir cloto, que ainda foi descoberta de forma bem boba. Como é bueno? Ela é descoberta em animais de experimento com nocaute de cloto, sem que os pesquisadores buscassem isso. Eles não estavam tentando ver se tinha relação com a longevidade, mas sim qual era a função dentro do rim. E a função de cloto dentro do rim é eliminar fósforo. Parecia não ter relação com a longevidade, mas tinha sim e muito.
E, na verdade, esse fósforo, essa relação entre fósforo e cloto, é o que realmente nos levou a pensar em quais hábitos podem modificar esses níveis de cloto. Muitas vezes isso acontece na ciência, né? Para descobrir a função de uma proteína, os pesquisadores tiram a proteína do ratinho e veem o que acontece. Claro, nesse caso eles morriam muito antes, claro, esperavam, diziam, bom, tiramos a cloto, vai aumentar o fósforo no sangue, que é uma coisa péssima, que eu acho que depois vamos falar um pouco sobre isso, mas não foi só isso. Quer dizer, sim, claro. Que aumentava o fósforo no sangue, mas esse não era o problema. O problema é que esses ratos morriam imediatamente, né? Então, a partir daí começa um pouco a origem da pesquisa sobre cloto. Vem a palavra, não sei se é japonês. Não sei, é da mitologia grega. E na verdade é muito bonito porque é a deusa grega que fia o fio da vida, ou seja, como a encarregada de Hércules. Essa. Na verdade, se você notar, isso é um fio, veja, é de propósito. Como responsável pelas decisões, ela recebe esse nome interessante de proteína anti-envelhecimento. Que bom, sim, sim. Agora entendi o fio da vida, né? Claro, tentavam cortar em Hércules e não conseguiam porque ele era imortal. Exatamente. Exato. Que bom. Bem, então Cloto diz que a função primordial é eliminar fósforo pelos rins, claro. Porque o fósforo elevado no sangue é prejudicial. É prejudicial. Quando alguém desenvolve doença renal, isso de fato é a primeira coisa que acontece. Mesmo com taxas de filtração glomerular, que é um pouco a maneira como estimamos como o rim funciona, muito elevadas. Alguns afirmam que mesmo com filtração normal, a queda já leva à retenção de fósforo. Como o fósforo faz muito mal ao organismo, porque o que ele faz, por exemplo, é se unir ao cálcio do sangue e se depositar nos vasos sanguíneos. O que é ruim, claro, o rim imediatamente ativa mecanismos para eliminar esse fósforo. E ele faz isso através de Não vou me alongar muito, mas é por meio de um complexo que a cloto forma com uma proteína chamada FGF, FGF23, que é responsável justamente por criar um canal para eliminar o fósforo. Na verdade, o que ele faz é evitar que o fósforo continue sendo reabsorvido. Mas tudo bem, na nossa cabeça é como se ele eliminasse mais fósforo e começasse a eliminá-lo para normalizar os níveis de fósforo de forma contínua. Claro, quando começamos a ter uma doença renal mais evidente, quando a doença renal progride, todas essas funções começam a cessar. As funções relacionadas à eliminação de fósforo não são feitas tão bem como acontece com qualquer órgão lesionado, né? E é aí que começamos a acumular fósforo no sangue. E essa é a principal função pela qual a cloto foi descoberta em sua combinação com FGF, FGF23. Ou seja, parte desse envelhecimento acelerado vem de uma sobrecalcificação vascular exagerada que vemos nos pacientes renais. Sim, exatamente. Essa é a principal causa de morte na doença renal. Eventos cardiovasculares ocorrem independentemente do tipo de filtração glomerular ou função, mesmo com perda de proteínas na urina e filtração normal. Então, esses pacientes morrem principalmente por eventos cardiovasculares. Quais hábitos diários reduzem o coágulo sem percebermos? Claro, ou seja, a pergunta seria, Tudo que prejudica o rim também faz mal ao cloto. sem nenhuma dúvida, qualquer lesão no rim, seja como for, vai prejudicar os níveis de cloto. É verdade que se a lesão for transitória, por exemplo, meus rins secam, fico desidratado, o rim sofre, reidrato, recupero a função, recupero o cloto. É fundamental conhecer nossa função renal, pois há várias medidas para restaurá-la ou evitar sua piora. Em seguida, abordamos os hábitos. Um deles é a nutrição relacionada ao fósforo. Além disso, o fósforo também é importante. Principalmente o fósforo inorgânico, que você sabe que é aquele presente nos aditivos que é muito ruim e que se diferencia um pouco do orgânico, que é o que está nos alimentos, sei lá, nos peixes, nas carnes, de forma orgânica, justamente de maneira mais fisiológica. Por que eles são diferentes? Bom, principalmente porque o fósforo inorgânico, no intestino, no trato digestivo, é absorvido 100%, o que contribui muito mais do que o orgânico para forçar essa eliminação contínua de fósforo através dos rins e através do cloto. O que vai acontecendo com essa superexposição aos ultraprocessados? Pois o rim, na necessidade de eliminar esse fósforo, vai gastando, entre aspas, os níveis de cloto, vai consumindo a proteína e então começamos a diminuir. Podemos dizer que se consumirmos ultraprocessados, envelhecemos e não estaríamos errados. E muita gente, claro, me diz, poxa, eu consumi ultraprocessados, já estou parando, mas como restauro meus níveis de cloto? Para restaurar os níveis de cloto, apenas a exercício físico mostrou ser eficaz até hoje.
E além disso, eu gosto porque a atividade física, quando falamos de longevidade, atua sobre a cloto, mas também sobre os telômeros, mexe um pouco com todas as vias relacionadas ao anti-envelhecimento. A atividade física, especialmente o treino de força, é a única medida comprovada para restaurar os níveis de cloto. Não estou dizendo que você pode comer batata frita todo dia só porque depois vai à academia restaurar a cloto. No fim, tudo vira crônico. E outra coisa que está muito em alta e que foi publicada há apenas um ano é a relação entre o estresse crônico e os níveis de cloto. E além disso, o estudo em que essa teoria foi anunciada foi muito bonito, porque envolvia cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista. Então foram comparadas cuidadoras, normalmente mulheres, mães, cuidadoras diretas, enfim, de crianças com transtorno autista com outras que tinham filhos sem transtorno do espectro. Foi medida a circunferência do pescoço e também os níveis de cloto. E não é um ensaio clínico, mas deu a pista para perceber que esse estresse crônico, gente, que às vezes pode parecer que não tem repercussão orgânica, não é mesmo? Que não é tão brutal como o estresse que conhecemos de elevar o cortisol e causar danos, mas tinha relação com os níveis de cloto. Novo mecanismo mostra como o estresse crônico causa envelhecimento, possivelmente modulado pela cloto. Sim, além disso, independente do cortisol, não tinha relação e não foi demonstrado. Faz sentido, pois as vias de sinalização são semelhantes, mas nenhum estudo comprovou que mais cortisol significa menos cloto. Se tenho mais cortisol crônico, tenho menos cloto. Que interessante. Então estamos abrindo a porta para dizer que, bom, cuidar do estresse e gerenciá-lo bem também é cuidar da saúde renal. Sem dúvida, com certeza. E voltando ao fósforo... Ah, certo, os aditivos são fonte de fósforo, todos os traços X, sim. Mas há alguns outros produtos, alimentos que contêm, por exemplo, se não me engano, os refrigerantes, né, os refrescos sem gás, embutidos. Todos os ultraprocessados, todos os realçadores de sabor que às vezes passam um pouco despercebidos, achando que são coisas naturais. E claro que tem na confeitaria industrial, eu acho que sim. Basicamente, em tudo que é ultraprocessado. Sim, tudo o que exige uma conservação um pouco maior do que o esperado, né? Sim. Então, isso também está coberto de fósforo. O fósforo é um excelente conservante e por isso está cheio de... E as bebidas energéticas que os jovens de 15 anos tomam... 14, sem dúvida. Precisamos ter cuidado com essas etiquetas zero, que às vezes lembram aqueles produtos bio, que no fim quase nenhum era realmente bio. Pois o zero, sim, é zero açúcar, mas não é zero de outras coisas, né? E sabemos que tem esses aditivos que contêm fósforo inorgânico. Ainda estou esperando um ensaio clínico em que os pacientes sejam randomizados para receber bebida zero ou não. E aí sim ver os níveis. E com certeza, claro, nos comitês de ética não... vão deixar fazer isso. Não podemos dar isso às pessoas, claro. Também tem algum tipo de impacto ou correlação com a saúde mental? Ou seja, eu me pergunto, o cloto também tem relação com boa ou má saúde mental? É só uma relação ou há causalidade? Comprovada como tal, não existe uma conexão rim-cérebro. E, de fato, as taxas, por exemplo, de depressão e de outros transtornos de comportamento realmente têm um impacto maior nas pessoas que têm doença renal. Mas, além do estresse e falando concretamente sobre cloto, até o momento não está comprovada essa conexão via cloto, sim, por outras vias. A demência é 3 vezes mais frequente em pessoas com doença renal e 5 vezes mais em quem faz diálise. Porque também tem pior saúde cardiovascular devido à inflamação crônica. Correto, por isso digo que pela via da cloto como tal haveria... Isso ainda deveria ser investigado, claro. Então, bem, sabemos que um rim jovem pode fazer com que o resto dos órgãos dos sistemas funcionem melhor. Mas uma coisa que hoje quero investigar e que vamos investigar depois é a comunicação do rim com o resto dos órgãos. O crosstalk, né? Que se chama crosstalk. O crosstalk. Que está tão na moda. Então, o rim realmente se comunica com o resto dos órgãos e sistemas. Todos os órgãos se comunicam com os demais, mas no rim começamos a ver isso com muita clareza recentemente. Além dos eventos cardiovasculares que já comentamos antes, do risco cardiovascular que, claro, é muito evidente. Sabemos disso há muitos anos. A tal ponto que, como eu disse, uma pessoa em diálise com 25, 30 anos é como se tivesse 80. Se não estivesse em diálise, essa seria sua idade real. Não é? Agora está muito em alta, por exemplo, a conexão com o intestino e com a microbiota. Também com outros órgãos, como eu disse, neurologicamente, até mesmo com a pele, os pulmões, o fígado, temos essas conexões.
Mas agora a microbiota, que está tão em alta e faz sentido que esteja, nos permitiu observar como ela se comporta, como a microbiota é modulada em pessoas com doença renal crônica, que, como eu disse, é modulada de forma inadequada. Ou seja, as pessoas com doença renal crônica migram, modificam sua microbiota até torná-la patogênica, e isso faz com que progridam mais na doença renal. E o contrário também, uma microbiota patológica está relacionada com o desenvolvimento e progressão da doença. É um círculo vicioso. Claro, e que tem muito a ver com a inflamação, com o estresse oxidativo e, bom, com essas reações patológicas da microbiota, claro, que são prejudiciais em todos os níveis orgânicos. E com o rim, já te digo que isso já está comprovado. É uma alternativa para cuidar do rim através da saúde digestiva, certo? Sim, e muitas vezes não damos muita importância a isso no atendimento dos pacientes, né? Às vezes os profissionais também quanto à dieta que devem seguir. Por isso eu digo que sim, não damos importância aos pacientes. E dizer não, mas mesmo quando tinham sintomas mais evidentes, por quê? Você já sabe que a microbiota, no final das contas, tem a dificuldade de que numa consulta convencional não dá para medir, para estabelecer diretrizes, mas as alterações gastrointestinais dos pacientes com doença renal, que também deixamos passar despercebidas, sem focar nisso, né? Sim, que é como último passo, né? As alterações da microbiota. Sim, eu disse, está muito ruim, com muitos incômodos. Também é interessante pesquisar se as diretrizes dietéticas, muitas vezes restritivas e recomendadas aos pacientes renais, podem impactar positiva ou negativamente a microbiota. Sem dúvida, fomos tão restritivos que retiramos frutas e vegetais das pessoas por conterem muito potássio. Claro, essas frutas e verduras tinham fibras que impediam a absorção do potássio, então o que dávamos aos pacientes era diferente. Se alguma especialidade proibiu por anos várias orientações nutricionais saudáveis, provavelmente fomos nós. Mas, além disso, é algo que, claro, eu também fazia há 20 anos quando eles não podiam comer nada. O paciente vinha e eu dizia, você não pode comer isso, isso, isso e isso. E o paciente saía, voltava. Na consulta seguinte, dizia, não sei o que comer, você falou o que não posso, mas não o que devo. Além disso, proibimos coisas como frutas e verduras, o que não faz sentido. Existem casos, mas nem todos com doença renal crônica avançada vão ao nefrologista com potássio em 6 ou 6,5. E não só bananas. Claro, e se a pessoa consumir 3 litros de gazpacho todos os dias, né? Evidentemente deve-se modular, mas daí a proibir, sem alternativas ainda por cima. Pois é. Já comentamos isso no episódio anterior e acho que ainda precisa evoluir. Nesse caso, dentro da nefrologia e também todos os profissionais de nutrição que atendem pacientes nefropatas, que são muitos. Nisso avançamos muito. Por exemplo, a inclusão de nutricionistas nos serviços de nefrologia já está se tornando uma regra de ouro e, de fato, para acreditarmos nossas unidades. Que você já sabe que é como dar o selo de qualidade para as unidades de doença renal crônica avançada, que é uma consulta básica de todo o processo assistencial da nefrologia. É exigido que haja avaliação nutricional, também psicológica, por sinal, que eu também gosto de mencionar, mas também nutricional. E embora o Serviço Público de Saúde quase nunca aceite isso, encontramos uma maneira. Através do Serviço de Endocrinologia e Nutrição, ou através de algumas bolsas que conseguimos, alguns prêmios para conseguir incorporar nutricionistas. Nós estamos convencidos disso. Estão sendo incorporados gradualmente. A diferença é enorme. É alguém que pode passar 1 hora com o paciente. Claro. E nós? O médico hospitalar, nefrologista, faz o que pode. Sim. Então, bom, recapitulando um pouco, dissemos que para aumentar a cloto ou não diminuí-la, exercício físico, principalmente de força, é fundamental. Entendo que o aeróbico também. Sim, falo principalmente de força, pois ainda é o menos incorporado atualmente. Ao dizer a um paciente para se exercitar, ele logo pensa em correr, nadar ou jogar tênis, mas não em exercícios de força. Então, por isso eu enfatizo muito, e porque você já sabe que agora os estudos estão muito voltados para demonstrar o benefício do músculo, né? Sim, para preservar o músculo como órgão endócrino e funcional. Outra comunicação cruzada fundamental, o músculo e suas miocinas. Segundo ponto, dissemos eliminar o fósforo, principalmente o inorgânico, presente principalmente em aditivos, refrigerantes, ultraprocessados em geral. Outra sugestão para elevar a expressão de cloto? Para aumentar, não. Para preservar e tentar limitar ao máximo o estresse crônico e, evidentemente, fazer um rastreamento de doença renal anual. Você já sabe que eu sou obcecado com isso. Acho que pode ser feito para toda a população, que não custa nada, custa €1. €1, né? €1. €1 para fazer completo. Ou seja, quero dizer, medir creatinina no sangue, que a creatinina, caso alguém não saiba, mas, enfim, é o parâmetro com o qual medimos a função do rim, porque ela sai do músculo, chega ao rim e é filtrada em 99%.
Não é o marcador ideal, mas é o marcador universal. Isso. Tem alguns probleminhas? Né? Tem probleminhas, mas é o universal. Qualquer exame de sangue tem creatinina, mas também precisamos ver se o rim está deixando escapar coisas que não deveria, como as proteínas, né? A famosa albumina, que é uma proteína específica que nos indica dano renal e que medir em um exame de urina custa 50, 60 centavos no máximo. No máximo. Ou seja, com €1 avaliamos nossos rins. Claro, mas por que não fazemos isso se já aplicamos em várias patologias? E o rim ou os rins também têm outras funções muito menos conhecidas, né? Por exemplo, o rim tem relação com a anemia, para que as pessoas saibam. Sim, claro que sim. E além disso, a relação com a anemia, essa nós conhecemos desde os anos 90, mais ou menos, e tratamos. E é que no rim está a eritropoietina, aquilo que os atletas que se dopavam nos anos 90 na Espanha injetavam, pois tem origem renal. A eritropoietina é produzida quando falta oxigênio e sinaliza a medula óssea para gerar mais glóbulos vermelhos e aumentar o transporte de oxigênio. Isso é um mecanismo compensatório normal e faz sentido, como os treinamentos de pré-temporada dos times. Que eles vão para altitudes, vão para a Bolívia, jogam algumas partidas, produzem mais eritropoietina em um ambiente hipóxico. Com isso, o hematócrito deles aumenta e permite que, quando voltam para a altitude basal deles, tenham um pouco mais de rendimento. O paciente com doença renal não tem tanta eritropoietina que é sintetizada no rim, então ele tem mais dificuldade para responder a esses estímulos hipóxicos, o que faz com que a gente se depare com uma situação de anemia crônica que representa 95% dos casos. Por exemplo, pacientes com doença renal crônica avançada podem ter anemia não só por eritropoietina, mas também por outras causas. Pacientes com doença renal crônica costumam ter deficiência de ferro, mas a principal causa é a EPO, que é o foco do tratamento. Antes, para te contar uma história, quando eu era residente, a eritropoietina que é aplicada em injeções ficava nas geladeiras da unidade de diálise com cadeado. Porque levavam para doping. Sim, para o que fosse, mas era real, para o que fosse. Então tínhamos que guardar sob chave. Agora ninguém mais se dopa com Apple. Lembro de falar, onde está a chave da EPO? Sempre dizíamos isso para quando fosse aplicar um... E é o tratamento que se dá aos pacientes quando não... E é o tratamento. Quando os rins deles não funcionam. Sim. Sim, totalmente. Olha, como eu disse, na diálise praticamente 100% dos pacientes recebem administração de eritropoietina em cada sessão, ajustada ao hematócrito que cada um precisa. Nem todos os pacientes precisam ter hemoglobina e hematócrito iguais, pois isso depende das comorbidades e do nível de atividade física de cada um. Ajustamos mensalmente a eritropoietina para todos os pacientes, administrada na diálise, o que é prático. Os que vêm à consulta aplicam sozinhos, parecido com a insulina. Pode ser aplicada por via cutânea? Facílimo, muito fácil. Sim, super fácil. Outra função é regular o cálcio e, digamos, a dinâmica dos ossos, a saúde óssea, né? Sim. A doença renal crônica está associada a uma alteração do metabolismo ósseo mineral, e isso acontece por diferentes mecanismos. O primeiro é o do fósforo, que faz sentido. Quando o fósforo aumenta ou começamos a retê-lo, mesmo sem aparecer nos exames, mecanismos são ativados. Já falamos muito sobre cloto e sabemos que ele é um desses mecanismos. Também ocorre o aumento do PTH, né? Com uma tentativa também de reequilibrar a quantidade de fósforo que temos. Mas além disso, no rim, ocorre a segunda hidroxilação da vitamina D. O pessoal já deve estar pensando, esse cara, a vitamina D, desde que a obtemos pela exposição ao sol, passa pelo fígado. Depois é no rim que ocorre sua ativação, após a primeira etapa hepática. Se tivermos doença renal, essa hidroxilação não acontece, a vitamina D não é ativada e, portanto, temos uma limitação na função da vitamina D, principalmente, por exemplo, na absorção de cálcio pelo trato digestivo. Assim, há deficiência na absorção de cálcio e a doença renal se relaciona a baixos níveis desse mineral. E ainda, o pouco cálcio que a pessoa com doença renal tem, como o fósforo está elevado, ele se junta, se quelata, como chamamos, e se deposita nos vasos sanguíneos. Então, a doença renal, essas alterações ósseo-minerais, têm a ver com baixo cálcio, alto fósforo e PTH alta. E qual é o problema de tudo isso? Pois é que os ossos sofrem e se descalcificam. No final, acabamos retirando o cálcio dos ossos. Não fornecemos cálcio suficiente para que eles se remineralizem. Gosto de dizer que é como se os pacientes tivessem mais osteoporose. Embora esse não seja o mecanismo, não é tão simples, né? Sem cálcio não há boa oxigenação. E o corpo, ao perceber a falta, retira cálcio dos ossos. E dos ossos, claro. Com isso fica ruim. Então, o dado é, desculpa te interromper,
Aproximadamente os pacientes em diálise têm cerca de 4 ou 5 vezes mais risco de fraturas. Isso mostra a saúde óssea deles. Os pacientes são uma bomba relógio. Porque eles têm o cálcio onde não deveriam, esse é o problema. Claro, eles têm no vaso em vez de ter no osso. E por isso os pacientes nefropatas precisam de vitamina D já ativa, né? O calcitriol, exato. Em vez de dar o que normalmente damos, que é a vitamina D3, que precisa ser ativada. Isso mesmo, porque o rim do paciente não consegue ativar. Exato. Nos estágios iniciais da doença renal, pode-se administrar vitamina D nativa. Ao controlar cálcio, fósforo e vitamina D, avaliamos a produção de cálcio, fósforo, vitamina D e PTH. Sabemos se está funcionando, mas com a progressão da doença renal, especialmente em pacientes em diálise, não faz sentido usar vitamina D inativa. É necessário administrar a vitamina D ativa, porque ela faz a função direto. Depois, outra função-chave é a regulação da pressão arterial, não é? Sim, totalmente. O que o rim faz para manter esse equilíbrio da pressão? Bem, muitas coisas. Na verdade, ter doença renal está quase sempre associado à pressão arterial alta. 80% dos pacientes com doença renal têm pressão alta, enquanto na população que não tem doença renal, esse número é de 30%, ou seja, mais de 2 vezes, quase 3 vezes mais risco. E isso acontece porque, em primeiro lugar, quando o rim não funciona, ele deixa de eliminar líquidos adequadamente. E, como já começamos a reter líquidos, isso não necessariamente causa edemas, certo? Nem líquido no pulmão, mas sim dentro do vaso sanguíneo gera pressão. Isso é chamado de hipertensão dependente de volume, não é? Quando você tem mais volume circulante porque não está conseguindo eliminá-lo, dentro de um compartimento como é o vaso sanguíneo, que sim, pode aumentar de tamanho um pouco, pode dilatar ou contrair, mas quando há um aumento do conteúdo dentro do mesmo recipiente, isso gera um aumento da pressão arterial. Por isso, muitos pacientes usam diuréticos para eliminar excesso de líquido. Além disso, no rim há sistemas pressóricos. O mais conhecido é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, originado no próprio rim. Que confusão, para entender isso na faculdade e para falar isso também muitas vezes, né? Mas, basicamente, o que acontece é que o rim percebe quando temos a pressão arterial baixa e inicia um mecanismo pressor para atuar sobre o vaso sanguíneo, para gerar um aumento de pressão, principalmente relacionado à retenção de sódio e água. Tudo isso acontece no rim. Claro, quando começamos a perder a função do rim, desregulamos esse controle da pressão arterial. Há também mecanismos mais complexos, como os relacionados às prostaglandinas e catecolaminas. O paciente com doença renal já apresenta manejo mais complexo da pressão arterial devido à própria condição. Aproveitando, faço uma propaganda. O nefrologista costuma ser o especialista que melhor trata a hipertensão arterial, especialmente a resistente. E os medicamentos, né? Claro! Existem medicamentos que controlam a pressão arterial e também beneficiam os rins. Com certeza. Por exemplo, esses do sistema renina-angiotensina-aldosterona são clássicos, pois atuam, digamos, dentro de um rim que está regulando mal a pressão arterial, eu dou um medicamento que restaura essa hemodinâmica renal, que na verdade é o sistema de pressões. No final, o sangue chega do coração ao rim por um sistema de vasos sanguíneos bem pequenos, formando um novelo de vasos sanguíneos chamado glomérulo, que está acostumado a uma certa pressão. Com doença renal ou hipertensão, a pressão aumenta e perdemos substâncias que não deveríamos perder, como proteínas devido ao sistema de pressão. Se restaurarmos essa hemodinâmica, por exemplo, com bloqueadores da via do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como enalapril ou sartanas, esses medicamentos fazem com que a pressão arterial do corpo diminua, a pressão arterial do glomérulo diminua e assim as proteínas deixam de escapar, o que a longo prazo evitaria que o rim falhasse. E falhe, mais pressão, mais perda de proteínas. Também pelo sistema de pressão que já conhecemos. Claro. Houve alguma revolução farmacológica recente na sua área que te entusiasme? Incrível. Comecei a usar isso e os pacientes estão melhorando, como as pessoas dizem. Até agora, quando uma pessoa desenvolvia doença renal, a gente, entre aspas, claro, ficava esperando que ela tivesse uma doença muito específica, que tivesse um tratamento muito específico para poder tratar. Claro, muitas vezes eram, por exemplo, imunossupressores para doenças autoimunes, né? Mas ficávamos muito limitados nos pacientes que desenvolviam doença renal, geralmente por diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença, mas queríamos um tratamento. Servia para eliminar essas proteínas do rim, mesmo que fosse só pela hemodinâmica. Até então, só tínhamos bloqueadores do sistema renal, como a aldosterona.
Nos últimos anos foram desenvolvidos vários grupos farmacológicos que eu vi fazerem uma plateia inteira se levantar em um congresso internacional de nefrologia, porque em 30 anos não tínhamos tido nenhum avanço, e de repente agora temos 4 medicamentos potentíssimos ou 4 grupos farmacológicos na liderança. Os ISG, que agora estão muito na moda, né? Sim, o que eles fazem é modular a maneira como o rim reabsorve a glicose. E isso poderia parecer que não faz nenhum sentido em relação à progressão da doença renal, mas faz, e muito mesmo, porque o rim funciona com sistemas de feedback que se retroalimentam. Mesmo que você bloqueie uma via em uma parte do rim, outras partes do rim acabam sendo moduladas. E esses medicamentos, por exemplo, descobrimos que também são capazes de reduzir as proteínas na urina. Os famosos GLP-1, semaglutida e outros da família. Esses agonistas do receptor também são capazes, além do controle do diabetes, além do controle da obesidade, por mecanismos diretos de melhorar a função dos rins, e temos ensaios clínicos que comprovam isso. Na verdade, lutamos para que sejam usados só por ter doença renal. Independentemente da doença metabólica, mas isso é interessante. Quer dizer, entendo que há receptores de GLP-1 no rim, mas como eles modulam ali, quer dizer, não sei se vocês estudaram isso, sim, o que eles fazem. Independente do metabolismo ou peso. É que eles são capazes de modular a maneira como o rim retém o sódio e, então, o que fazem é melhorar novamente a pressão que existe dentro do glomérulo. Nós, no rim, temos 2 compartimentos. Um é o glomérulo, que é o mais importante em termos de progressão, porque o outro são uns tubinhos que têm a função, chamados túbulos, de controlar isso. Estou deixando escapar potássio demais, então eu reabsorvo. Cálcio demais, então eu elimino, não é? Mas eles não têm tanto impacto na progressão quanto o glomérulo, que no momento em que para de filtrar porque os vasinhos se lesionam, a doença renal progride ou então começa a deixar escapar proteínas na urina. Por que somos tão obcecados por proteínas na urina? Porque sabemos que, com o mesmo nível de filtração glomerular, com a mesma função renal, quanto mais proteínas deixamos escapar, ocorre uma progressão muito maior da doença renal. Por isso, nossa obsessão é modular a hemodinâmica dentro do glomérulo. Tanto os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, quanto os agonistas do receptor GLP-1 e os inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 e SGLT2 conseguem limitar a pressão dentro do glomérulo e, portanto, resgatar essas proteínas que estavam sendo perdidas e que são tóxicas para o rim. Por isso, elas fazem a doença progredir. Muito bom, ou seja, todas funcionam mais ou menos com um objetivo parecido. Sim, o que acontece é que o efeito é completamente exponencial e cumulativo. É cumulativo. Totalmente. Na verdade, já usamos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, indicados para hipertensão arterial. Antes, se o paciente tinha proteinúria, perdia proteínas e tinha pressão alta, usávamos esses medicamentos. Agora o que fazemos é, mesmo que ele não tenha hipertensão arterial, prescrevemos qualquer um desses medicamentos sim, controlando para que, de repente, o paciente não fique hipotenso e caia no chão, né? Mas vamos titulando até o máximo tolerado pelo paciente, porque sabemos que mesmo que ele não tenha hipertensão arterial, mesmo que não tenha diabetes, mesmo que não tenha alterações metabólicas, isso vai proteger o rim de forma direta. Interessante. No livro você também menciona histórias como a da, já falecida Maria Brânhas, né? Ou sim? Sim. Que, foi uma centenária que, não sei, chegou aos 116, 117. Sim, 117. 117, uma verdadeira façanha. Em 117, com uma lucidez impressionante. Vi alguns vídeos dele e acho que está melhor que eu, sabe? Ou seja, leva uma vida ativa e normal. O que pessoas como Maria podem nos ensinar? Bom, muitas coisas. Na verdade, eu gostei muito de como foi feita a investigação sobre o caso tão peculiar dela, porque eu acho que foi feita de um ponto de vista muito holístico. Não ficamos apenas nos hábitos que ela tinha, no que essa mulher fazia, nos medicamentos que tomava, mas sim foi feita uma abordagem e ainda por cima publicada em revistas de impacto de todos os pontos de vista. Primeiro, que a carga genética importa. O quanto importa? Bem, os especialistas dizem que é cerca de 30%. Eu acho que dizem 30% porque ainda não sabemos muitas coisas sobre genética. Sim. Um estudo publicado na revista Science no início do ano apontou que era um pouco mais que isso, quase metade, especialmente sobre longevidade extrema. No caso de Maria, por exemplo, seria...
no qual ela, por exemplo, tinha uma alteração incrível que era a forma como ela lidava com o receptor de LDL, o colesterol. Ela tinha um metabolismo lipídico perfeito, provavelmente sem nenhuma placa de ateroma. A alimentação influenciava? Sim, com certeza. Na verdade, eu gosto muito porque em todos os artigos publicados mencionam que ela tomava um iogurte todos os dias da vida dela. Um iogurte. Um iogurte para restaurar a microbiota, tudo natural, todos os dias da vida dela, há uns 60 anos, não é? Mas vamos lá, eu acho que, claro, daí aprendemos que tudo junto soma, né? Ou seja, se você não tem uma genética muito favorável, bom, então também podemos pensar na epigenética, que no final das contas é a maneira como o nosso código genético impacta a nossa saúde, mas assumindo que existem coisas que são modificáveis. Ou seja, também não precisamos nos conformar com isso, tipo, como eu tenho antecedentes de pouca longevidade na minha família, então já deixo pra lá. Não, é que a epigenética também é muito importante, né? Sim, totalmente. E o modo de viver também é epigenética e muitas vezes não dá para seguir. Por exemplo, o estilo de vida da Maria, que era galega, de um vilarejo da Galícia. Acho que não dá para seguir, talvez em Madrid, no centro, onde pode... Não, é impossível. Então todo o ecossistema não é só a pessoa e sua genética, que claro que contribui, mas sim o ecossistema em que essa vida se desenvolve, né? As conexões emocionais, o modo de viver, a velocidade com que se vive, tudo isso eu acho que no final é o que gera essas zonas azuis, além da genética. Sim, e além disso, na Galícia vão criar a sexta zona azul do planeta. Vamos tê-la bem pertinho, sim. Que bom, de verdade. Isso me alegra porque, claro, eu pensava, poxa, mas como assim na Espanha, se na verdade temos hábitos super saudáveis? Como não? Temos a segunda maior expectativa de vida. É curioso não haver um núcleo populacional. No fim, isso segue a regra de centenários em relação à média dos Estados Unidos e talvez seja arbitrário definir as zonas azuis. Sim, já sabemos que muitos hábitos afetam nosso código genético, então não devemos nos conformar dizendo tenho genética ruim, certo? Tem uma frase no livro que li que me chamou a atenção, ainda mais falando de pessoas mais velhas, que dizia algo como que os cuidados domiciliares eram muito superiores nos estudos aos cuidados em asilos para as nossas pessoas idosas. Ou seja, você acha que realmente como sociedade não estamos cuidando adequadamente das nossas pessoas idosas? Bom, não tenho nenhuma dúvida de que não estamos cuidando bem delas e o conceito de solidão, além da tristeza que pode nos causar do ponto de vista emocional, tem impacto na saúde das pessoas. E, de fato, nas zonas azuis do planeta, uma coisa que eu sempre questionei, ou que todos os estudos sobre os hábitos dessas pessoas questionam, é que na maioria deles apareceu um fator comum, que era tomar uma taça de vinho. A ideia de que era saudável foi exagerada, mas já sabemos que não é. Mas a minha pergunta sobre isso é, quanto essa taça de vinho funciona como fator de confusão quando se trata de socializar? E qual é o impacto dessa socialização? Muitas vezes me perguntam, posso tomar uma taça de vinho? Cara, não, como médico eu te digo que não, mas se essa for a única maneira de você se reunir com seus amigos ou jogar uma partida ou seja lá o que for, e isso te faz, por exemplo, subir uma ladeira, então talvez sim, né? Claro. Bom, daí vem isso. Tem um estudo muito interessante que... Bom, interessante, né? Não pelas conclusões, mas pela forma como foi elaborado, acho que da Universidade de Sevilha, uma tese de doutorado sobre isso, né? Dos fatores envolvidos para que nas casas de repouso, a 55%, se não me engano, esse é o dado, 55% maior do que em condições iguais no cuidado domiciliar. E que tinha a ver, é que não tem outro jeito, com o cuidado que era dado às pessoas e provavelmente um pouco com a desaceleração no declínio cognitivo que as relações sociais proporcionam. E vocês veem isso nos hospitais, né? Quando precisam dar alta para uma pessoa idosa, já observam um pouco qual suporte social ela tem. Também veem se é mais fácil ou difícil dar a alta, porque sim, isso acontece, isso é percebido e às vezes é um drama, né? Sim. É um drama, é uma pena quando chega, por exemplo, a sexta-feira antes da Semana Santa e de repente há 3 ou 4 pessoas, né? Umas senhoras idosas que deixam na emergência para que passem a Semana Santa lá porque não querem se responsabilizar pelo cuidado delas e porque a família Carol vai viajar, né? Isso não acontecia há 30 anos. Bom, eu me lembro, na verdade, é que meus avós e os pais deles sempre cuidaram dos familiares. Esse negócio de asilos é um... entre aspas, negócio. Bom, sem aspas.
É um negócio atual que gera muitos milhões de euros por ano porque deixamos de cuidar dos familiares. É que temos muitas coisas para fazer na vida, sabe? Então não podemos cuidar dos nossos familiares. Que pena, né? Isso. Por isso eu quis fazer uma reflexão sobre isso no livro, porque, e além disso, fui atrás, de propósito, de um artigo que comprovava o que eu já estava dizendo, um pouco para levantar a lebre de, ok, sim, você está mais confortável, mas olha o que isso está te causando, né? Acredito que tanto para quem é quanto para quem não é cuidador, isso tem impacto ao longo da vida. Em algum momento a pessoa pode se arrepender de não ter sido cuidadora. Sim, ou seja, você acha que também, eu acho que sim. Quem oferece ou não oferece o cuidado também é impactado por isso. Acredito que, se um familiar seu, como sua mãe, morre em uma casa de repouso de forma ruim, como aquelas mortes inesperadas em que te ligam de repente dizendo que ela faleceu, você fica sem saber o motivo. É que talvez nem se saiba, né? E esses últimos momentos eu acho que cobram um preço. Na verdade, no hospital a gente vê muito isso, né? Quando um paciente vai falecer, a gente já sabe, avisa a família porque ele está muito mal. Existe muita obsessão, e me parece uma obsessão que é bonita e boa de determinadas famílias, de evitar sair do quarto, caso o paciente morra enquanto não estão presentes e não percebam. Acho que isso se relaciona ao peso na consciência que só ocorre nessas situações se você foi o cuidador. Claro, claro. Mudando de assunto, isso que te contei. Mas tudo bem, no fim tem relação com medicina, remédios, sociedade e humanização. Como priorizamos os vínculos em relação a outras coisas, como o trabalho? Quem deixa um familiar em casa de repouso certamente tem um motivo. Nem sempre vai ser o ato egoísta de não quero cuidar dele eu mesmo. Com certeza é porque tenho 3 filhos, tenho um trabalho muito exigente e não dou conta da vida. Mas no final das contas, isso fala um pouco sobre a prioridade que estamos dando aos cuidados com os nossos, não é? Sim. Porque as crianças, evidentemente, bom, também tem quem deixa as crianças para que outros as criem, não é? Mas as pessoas são muito mais conscientes com o cuidado das crianças, mas no final, os idosos, os extremos da vida, exigem cuidados. É preciso cuidar dos 2 extremos da vida, início e fim. Perfeito. Porque somos tão exigentes com o trabalho e não somos assim com o cuidado. Também tenho dificuldade de entender isso. Porque eu acho que a sociedade nos leva a isso, né? A priorizar o consumir e o produzir, que são as 2 faces de uma mesma moeda. Depois é verdade que você chega, por exemplo, aqui em Málaga ou em Madrid, e tenta comprar um apartamento e diz, bom, vou tentar trabalhar um pouco menos e tal, mas eu não consigo comprar. Não, não dá. Porque, claro, eu não tenho dinheiro para isso, né? É o famoso círculo vicioso. Claro, então, por isso. Ou seja, eu não demonizo quem leva um familiar para uma casa de repouso, mas com os dados em mãos, olha o que isso significa, né? Claro, respondendo perguntas frequentes sobre rins, que sempre aparecem nos comentários desde o primeiro episódio. Por exemplo, é possível morrer por beber muita água? Teoricamente, sim. E a gente sabe disso também na prática, infelizmente, né? O rim, uma das funções dele é concentrar e diluir a urina, e isso a gente sabe. Quando eu acordei hoje de manhã, na primeira vez que fui urinar, a urina estava bem escura, claro, bem concentrada, bem amarela, cheia de ureia. Por quê? Porque não bebi nada à noite e o rim consegue concentrar. Até que limite? Mais ou menos até meio litro por dia. É o máximo que o rim consegue concentrar a urina, ou seja, é como o mínimo que precisamos urinar para eliminar as toxinas que são produzidas no nosso dia a dia. Seja qual for o dia, temos que urinar meio litro? Temos que urinar. Isso significa que beber meio litro implica beber bem mais porque perdemos água pela transpiração, pelo suor ao respirar. Então, mais ou menos 1,5 litro deveríamos tentar beber todos os dias. E não é só beber água porque as frutas têm muita água, por exemplo, assim como sopas, cafés e outras coisas, não é? E o outro extremo também existe. Pois também existe porque o rim tem uma capacidade limite de diluir a urina até que não consegue mais, e então começa a acumular essa água dentro dos vasos sanguíneos. E isso produz um desequilíbrio com o restante dos íons, principalmente com o sódio, e gera hiponatremia. Qual é esse limite? 20 litros. É um absurdo, um absurdo. Nós já vimos isso, por exemplo, já vimos publicado na literatura científica em um trote que aconteceu nos Estados Unidos com um garoto de 18 anos quando ele começou na universidade. Faziam ele beber galões de água durante todo o dia, e cada galão tem 5 litros. No 4º galão, ele desmaiou e morreu. Provavelmente ele teve um edema cerebral e desmaiou ali. E ele desmaiou, morreu. Então esse é o limite para que o rim comece a acumular água. Mas eu já tive pacientes com algumas doenças, por exemplo, que bebem 8, 9, 10 litros por dia. Não é recomendável de forma alguma, mas se você tem, por exemplo, uma apotomania, não morre. É bem difícil alcançar esses 20.
Sim, não sei se vi algo publicado também em atletas de ultra-distância que se superidrataram de forma brutal. É um exagero, sim, mas enfim, deve ser algo muito raro e muito difícil de chegar a isso, claro. Os próprios mecanismos de sede e saciedade, né? Sim. Beber 20 litros é muito difícil. Não é igual se você está desidratado e o rim tem menos perfusão nos mecanismos de concentração e diluição. Se você submete o rim a desidratações contínuas, mesmo que isso talvez nem apareça nos exames, ele perde a capacidade. Na verdade, essa é uma das primeiras funções que o rim perde, concentrar a urina. Então, eu falo de pessoas ultra saudáveis, nas quais até 20 litros poderiam ser consumidos, né? Se você sofre com picos de desidratação, isso provavelmente é menor porque esse rim está funcionando pior. Sim. Outra pergunta frequente, Borja Bandeira, é: bom, fui urinar esta manhã e saiu muita espuma. Isso é normal? Eu devo me preocupar? Olha, você só precisa se preocupar se não for hipocondríaco, porque quando urinamos sempre se forma um pouco de espuma e isso é completamente normal, mesmo que seja só pela gravidade da queda do jato, tá bom? Quando devo me preocupar? Devo me preocupar ao ponto de fazer um exame de urina que resolve a questão em 24 horas. Quando há muita espuma, significa perda de proteínas com cargas negativas, e essa espuma persiste, não desaparecendo em 5 ou 10 minutos. Muitos gostam de comparar, por exemplo, com um chope bem tirado. Ou pessoas que me dizem, por exemplo, é verdade, eu limpo o vaso sanitário às segundas-feiras, mas na quarta-feira ainda parece que eu passei o produto de limpeza, né? Ainda fica aquela espuma. Isso é um sinal de alerta? Sim, mas quase no mesmo dia. Você pode comprar uma fita reagente na farmácia, testar na urina e ver se muda de cor para a proteína, o que já ajudaria a descartar. Então sim, principalmente para conscientizar. Normalmente, as pessoas não percebem isso, só descobrem ao perguntar se estão perdendo proteína na urina após um exame. Perguntam, não tinha mais espuma na urina? Caramba, é verdade. E aí eles percebem. Sim, depois acho que lembro que também havia alguns produtos de limpeza que podem gerar espuma e acabar levando a sobrediagnóstico, não? Ou seja, totalmente se as pessoas se preocupassem. Ou seja, é um teste de triagem muito ruim, na verdade, mas serve para que a gente não deixe escapar nenhuma. Certo, né? Acho que sempre aparece um paciente hipocondríaco. Vi espuma na urina, o que está acontecendo comigo? Já teve gente que até colocou a menstruação no padrão. Para medir. Passei de 1 para 1,5 centímetro e pedi, por favor, não use a régua no padrão. E a régua é uma nojeira. Então, bom, tem de tudo, claro. Por isso mencionei ser hipocondríaco. Fomos muito insistentes com isso, mas as pessoas continuam perguntando quais são os sintomas de que meus rins estão ruins. Então, qual é o mais importante? Eu sei que você vai me dizer um exame de urina, medir creatinina, medir proteínas. O problema é que o sintoma mais comum da doença renal é nenhum. Muitas vezes a pessoa só percebe que tem doença renal quando o rim já não funciona. Só começa a dar sintomas quando a filtração está abaixo de 15%, porque além disso a doença renal é um pouco peculiar nesse aspecto. Ela vai gerando algumas mudanças que são tão sutis, por exemplo, sintomas típicos da doença renal avançada: cansaço, astenia, náuseas e vômitos, perda de apetite e coceira. São sintomas que passam tão despercebidos, principalmente se desenvolvem bem devagar, que é muito difícil para o paciente perceber. Um sintoma importante é o inchaço repentino nas pernas, que pode indicar doença renal ou outras causas. E isso sim pode chamar mais a atenção, porque de repente você não consegue calçar um sapato que usava antes, né? Os outros sintomas, por se desenvolverem lentamente, não costumam chamar atenção. Pode haver leve aumento da pressão arterial, mas, como falei, é difícil. Por que coça? Por que dá coceira? Porque se acumulam toxinas urêmicas. As toxinas urêmicas são uma das coisas que o rim precisa eliminar e que basicamente são proteínas de alto peso molecular às quais a ureia se liga e que estamos deixando de eliminar. E isso gera reações em muitos níveis. É lógico, não há picos de coceira. Os receptores, por exemplo, da coceira. É uma coceira muito difícil de tirar. Agora temos um medicamento chamado de felicefalina, desenvolvido há 4 ou 5 anos, divulgado no New England, sendo o primeiro tratamento eficaz para prurido resistente em pacientes em diálise. Deve ser desesperador, não é? Bom, você não sabe o que eu já vi. Quer dizer, umas escoriações brutais por todo o corpo, mas pacientes que chegam sangrando, sabe? Porque, claro, no final tem o risco de infecção nisso, total.
Além disso, há alterações nervosas, pois normalmente tem pele muito seca devido às toxinas urêmicas. Então, isso limita ainda mais que você possa aliviar de alguma forma, nem com creme. Sim, aquela pele de papel bem fina, né? Que às vezes fica roxa com hematomas e tudo mais, sim. Que é muito característica das pessoas com doença renal. Também as pessoas querem saber se existem produtos naturais que podem ser usados ou que sejam bons para os rins. Eu acho que o que as pessoas tomam são infusões diuréticas, né? E esse tipo de coisa. Na verdade, são perigosas porque não se deve tomar diuréticos sem necessidade. Como a cavalinha, né? A cavalinha, por exemplo, a gente já viu isso, né? Nas consultas, pacientes que chegam desidratados porque estão tomando cavalinha, dizendo que estão inchados, que retêm líquidos. Para retenção de líquidos, 2 ou 3 patologias podem ser facilmente descartadas. Ter o tornozelo um pouquinho mais inchado não significa que estamos retendo líquido, mas se tomarmos cavalinha, por exemplo, ou um diurético, por exemplo, quando não precisamos tomar, no final todo o nosso sistema hemodinâmico vai sofrer, porque a pressão vai baixar e o rim vai desidratar. E vai ser perigoso. Não existem produtos naturais que curem nada do rim, porque se existissem, todos nós tomaríamos. Sou o primeiro a querer um suplemento mágico que evite doenças renais. Mas o que realmente podemos consumir de natural é uma dieta equilibrada, que traz benefícios reais à saúde dos rins. Outra pergunta, Borja Bandeira, se eu sou bastante forte, tenho muita massa muscular e minha creatinina está alta, preciso avaliar a função dos rins de outra forma? Sem dúvida nenhuma, totalmente. E esse é um dos problemas que encontramos com a creatinina. A creatinina tem um valor no plasma entre 0,8 e 1,2 nos valores de referência do laboratório. Se o valor está fora do normal, aparece um asterisco, mas pessoas muito fortes com grande massa muscular produzem mais creatinina que vem diretamente do músculo. Chega ao rim, que filtra 99% sem problemas, mas como há mais creatinina no plasma, o resultado é mais alto. Então, sim, quando encontramos uma alteração na função renal disso, na verdade, isso tem um problema, que é que podemos encontrar até pacientes que estão dentro do intervalo de função renal, mas estão, por exemplo, muito caquéticos, praticamente sem músculo, e têm uma doença renal e o exame de sangue não apresenta o asterisco, né? Então precisamos saber interpretar a creatinina e a taxa de filtração glomerular, para que as pessoas saibam. É considerar a creatinina conforme idade, sexo e raça em uma fórmula. E nos diz, bem, seu rim, estimamos que funciona dessa maneira, mas para os casos duvidosos temos alternativas, 2 da prática clínica que já usamos em todos os lugares. A primeira, fazer uma depuração de creatinina de 24 horas. O que é isso? Medir a urina durante 24 horas para saber quanta creatinina realmente estamos eliminando e compará-la com a do plasma. Se alguém pratica muito esporte e tem muita massa muscular, elimina mais creatinina, mesmo que seus níveis plasmáticos estejam um pouco elevados. E outro, utilizar parâmetros que não tenham relação com a massa muscular, que sejam independentes. Por exemplo, agora está muito em alta e já é recomendado. O que dizem as diretrizes? Já pedimos cistatina C para praticamente todos os pacientes. Então, o que normalmente fazemos? O que as diretrizes recomendam? As diretrizes recomendam medir a creatinina. Se você não tiver dúvidas, é um parâmetro simples, fácil. Você pode medir quantas vezes quiser e ele vai te mostrando como está o rim. Se tivermos a menor dúvida, pedimos cistatina. E, na verdade, a melhor medida atualmente na prática clínica, não nos ensaios clínicos, onde existem outras formas, é fazer creatinina e cistatina e fazer uma espécie de média, e com isso obter a taxa de filtração glomerular. Usam as duas para calcular a média. A fórmula atual recomendada para filtração glomerular pelo CKD utiliza creatinina e cistatina. Quais fatores podem aumentar a creatinina sem indicar redução da filtração glomerular? Aquelas que têm a ver com o que a creatinina faz, com os processos que a creatinina realiza dentro do rim, principalmente. Existem determinados medicamentos, por exemplo, e também certas dietas, como aquelas com muitas proteínas, especialmente se estiverem cozidas, que podem modificar ou a medição ou os processos que a creatinina sofre. Quais são esses processos? Quando filtramos a creatinina, ela passa pelo glomérulo, como já dissemos, aquele novelo capilar, e vai para o túbulo, digamos, os canos que vão formar a urina através da bexiga. A creatinina passa por secreção e excreção, processos considerados nas fórmulas de estimativa, ela é recuperada e depois excretada novamente. Bom, se algum fármaco, como um antibiótico, por exemplo, faz com que reabsorvamos mais creatinina nesses túbulos que temos no rim, pode ser que nos dê uma falsa ideia de que essa creatinina está mais alta e, portanto, que o rim está funcionando pior.
Com isso, também é preciso levar isso em consideração. Então, os fármacos que modificam a função ou a medição da creatinina para entender o que estamos realmente medindo. Também a suplementação com creatina, entendo. Bom, sem dúvida nenhuma, claro, eu só mencionei isso por alto, mas a creatina é um precursor da creatinina, por isso é utilizada para o desenvolvimento de massa muscular. E que, evidentemente, se tomarmos creatina, e fizermos uma estimativa do filtro glomerular com creatinina, precisamos avisar quem vai analisar o exame que o resultado deve sair elevado. Há muitos nefrologistas que demonizaram a creatina durante muito tempo porque achavam que era tóxica, mas de tóxica ela não tem nada. É importante entender a medição da creatinina em quem usa suplementos de creatina. Como muitos tomam, os nefrologistas já nos acostumamos. Aliás, o aumento da creatinina em quem toma creatina é mínimo. Estamos falando de algo entre 0,1 e 0,3. Claro. Ou seja, vamos lá, eu mesmo que tomo creatina, que acho que já te contei isso alguma vez, continuo dentro do intervalo normal da creatinina. É verdade que eu não sou uma pessoa especialmente musculosa, longe disso, mas minha creatinina no plasma é 1 e antes era 0,8, 0,9, certo? Sabe? Então, uma elevação desproporcional. É verdade que alguns com muita massa muscular tomam creatina, mas não há problema. Basta uma depuração de 24 horas, o problema era que muitos estavam rotulados com doença renal. Claro, isso é sério. Ou seja, imagina. Pois é, sim. Imagina que a ansiedade que isso pode gerar no paciente, né? Claro. Bem, também uma curiosidade. Poderia denunciar uma doença renal? Bom, melhor dizendo, o rim poderia denunciar um transtorno alimentar? Uau, essa é boa, porque sim, é que nós somos o que comemos e o que bebemos. Então, claro, os transtornos alimentares, principalmente aqueles que envolvem vômitos repetidos, nós, além de eliminar a comida que estamos comendo, eliminamos outras coisas que temos no estômago, como, por exemplo, o cloro. O estômago está cheio de ácido clorídrico justamente para conseguir um pH baixo e permitir a digestão de determinados alimentos. Então, em pessoas que vomitam cronicamente, vemos que ocorre uma depleção muito importante de cloro. O rim deixa de eliminar cloro como faria normalmente, e isso pode ser notado. Outra maneira de percebermos isso é que muitas dessas pacientes, sendo que 90% são mulheres, como você já sabe, tomam diuréticos de forma oculta, ou seja, sem que ninguém saiba. Nós podemos ver pela bioquímica da urina como estamos eliminando sódio, potássio e cloro. E se está batendo com o que essa pessoa tem no plasma, no sangue e principalmente com os alimentos que consome ou com os medicamentos que toma. Além disso, não só isso, além de medir isso, eu encontro uma pessoa que tem uma magreza importante e que, por exemplo, está muito hipotensa, tem o potássio muito baixo no plasma. Se perceba uma eliminação excessiva de sódio, potássio e cloro, quando não era esperado e o potássio está baixo no plasma, o rim tenta recuperar o máximo possível desse potássio. Classifico e confirmo, pois é possível medir traços de diurético na urina e verificar se o paciente os utilizou. Ou seja, sim, já diagnosticamos vários. Bom, um monte. E bom, falar com um endocrinologista para ver, né? Endocrinologista, psiquiatria, claro, e é um diagnóstico que muitas vezes, não tantas, mas sim, em várias ocasiões, leva à cura. Claro, você entendeu. Claro. Se já temos um paciente com doença renal crônica e você tivesse que dizer só uma coisa, um hábito, algo que ele tem que cumprir à risca, para evitar chegar à diálise, evidentemente há muitas coisas, mas se você tivesse que dizer, Manolo, para não chegar à diálise, o mais importante é... Olha, é que só um hábito é muito difícil, né? Porque eu separaria o controle dos fatores de risco cardiovascular, como pressão, açúcar e colesterol, e depois focaria em alimentação e músculo. E com isso a gente desacelera a progressão, certo? Com certeza. Legal, dá para fazer mais coisas, mas se você quer uma mensagem direta, é essa. Certo. Já discutimos conexões e crosstalks. Que relação você viu entre microbiota e saúde renal, ou entre saúde digestiva e saúde renal? As pessoas com doença renal, principalmente relacionada a toxinas urêmicas e inflamação, modificam a microbiota diretamente. Então, essa microbiota das pessoas com doença renal está alterada. Às vezes encontramos que 100% das cepas que elas têm são ruins. Não, sim. Sim. Em pacientes com doença renal muito avançada. Considera-se um tratamento com prebióticos ou... Pois é. Mais importante que os prebióticos é incluí-los em ensaios clínicos.
Sim, onde for possível iniciar a administração, sim, como prebióticos, por exemplo. Inclusive, você sabe que agora está começando a ficar bastante na moda, que era usado quando havia infecções resistentes ao Clostridium, o transplante fecal. Sim, existem alguns ensaios clínicos sobre isso. Nem me refiro a quem usa imunossupressores. Pacientes que foram transplantados ou pacientes em diálise cujo rim já não funciona mais. E o contrário também, as alterações da microbiota. Por essas reações ruins que acontecem no trato digestivo, acabam gerando muitos radicais livres, muita resposta pró-inflamatória, o que é muito ruim para o rim, porque a doença renal por si só já é inflamatória e isso acaba aumentando a progressão. Sim. Falando sobre a relação entre o coração e os rins, eu me lembro dessa coisa da síndrome cardiorrenal, né? Se for isso, conta pra gente. Que ainda está em alta, né? Isso de que estamos falando são órgãos que estão conectados por vasos sanguíneos e quando um falha, o outro também falha. Se o coração falha, os típicos síndromes cardiorrenais, por exemplo, temos um problema na bomba, ela bombeia menos. O rim é o órgão que recebe menos sangue, embora devesse receber 2.000 litros por dia. Como recebe com menos pressão, acaba se lesionando, como se desidratasse um pouco diariamente. Isso ocorre de forma aguda, como em um infarto do miocárdio que faz o órgão parar. O rim também pode deixar de funcionar de forma crônica se o coração sofrer lesões contínuas, ou devido a uma válvula defeituosa. Porque o ventrículo funciona pior por qualquer razão e chega menos sangue. E o contrário também, quando o rim começa a funcionar mal, começa a acumular, por exemplo, esse excesso de líquido. E isso faz com que o coração tenha que fazer mais força para bombear esse sangue. E no final, um órgão que é um músculo, na verdade, que precisa de mais força para bombear o sangue. Acaba causando o que chamamos de remodelamento anômalo, né? As paredes ficam mais grossas, as cavidades ficam menores e então bombeia menos sangue. Então, isso que é a síndrome cardiorrenal sempre foi bastante conhecida, mas, principalmente agora, fez com que criássemos um modelo assistencial muito interessante, que são as unidades cardiorrenais. Existem medicamentos que cardiologistas e nefrologistas compartilham, como já citamos, benéficos para ambos os órgãos, permitindo prescrição e ajuste de doses em conjunto. Na mesma consulta, é possível, por exemplo, fazer ultrassonografia, ecocardiograma e medir a composição corporal por bioimpedância. São consultas que duram um tempo, mas claro que no final somam 2 consultas em uma, e o paciente se beneficia muito dessas unidades. E agora, na Espanha, a Espanha é pioneira nas unidades cardiorrenais. Somos o país com mais unidades cardiorrenais e melhores resultados, pois vimos que isso reduz, por exemplo, as hospitalizações. Claro, super interessante. Outra pergunta que eu sempre me fazia era por que o rim tinha tantas doenças autoimunes? Quer dizer, porque tem muitas, né? Pelo menos quando eu estudava, assim. Tem as próprias que são as famosas glomerulonefrites que sempre eram difíceis de aprender quando estudávamos. Mas além disso, o que acontece é que qualquer doença imunológica tem muito impacto, por exemplo, o lúpus em primeiro lugar ou as vasculites sobre o rim. E isso acontece porque quando temos uma doença imunológica, o que ocorre com as nossas defesas é que elas formam de maneira anômala um complexo entre o agressor, o antígeno, e a defesa, uma imunoglobulina, por exemplo. Esses complexos quase sempre são solúveis. Quase sempre, digo, em uma situação de normalidade, podemos dizer, e são eliminados pelos rins. Se você fica doente, elimina imunocomplexos pelos rins. Em doenças autoimunes, as defesas erradas atacam o que não deveriam, e então ficam insolúveis. E então o que acontece é que eles ficam presos no primeiro filtro que temos no corpo, que é o rim, o glomérulo, que é o rim. Aí eles se depositam e então formam as famosas glomerulonefrites, que nada mais é do que inflamação do glomérulo. Poderia se chamar glomerulite, mas é glomerulonefrite, porque se refere ao glomérulo do rim, apesar de não haver outros glomérulos. É uma vítima imunológica do rim porque é o filtro que fica entupido e tudo mais. Exato. Certo, que curioso isso. E também um rim doente acelera a perda de músculo e osso, isso nós sabemos, mas por quê? Por quais mecanismos? Por vários motivos. Primeiro, dissemos que pacientes com doença renal geralmente se alimentam mal e estão desnutridos. Além disso, porque as toxinas urêmicas geram um ambiente inflamatório que desencadeia sarcopenia. E além disso, por epifenômenos relacionados à doença renal, como, por exemplo, a acidose metabólica, que o que condiciona é um desequilíbrio muito ruim entre a síntese e a degradação de proteínas, principalmente favorecendo a hidrólise dessas proteínas. Que degradação? Essas proteínas que são perdidas, então deixam de formar essas pontes tão benéficas a nível muscular. É multifatorial.
Também existem fármacos que são utilizados e que também impactam todas essas vias. Claro, Depois, sem metabólica, como dissemos, o epifenômeno da acidose metabólica que faz com que haja uma degradação acelerada de proteínas e, portanto, não temos essas pontes, né, para favorecer o músculo. É multifatorial, mas é muito evidente. ou seja, um paciente com o rim comprometido tem que cuidar do músculo de qualquer jeito. Durante as sessões de diálise, os pacientes do hospital fazem fisioterapia nas 4 horas da sessão. Temos pesos, temos pedais para que pelo menos Não tinha pensado nisso. São 3, 4 horas, né? estão perdendo tempo. Podem aproveitar para treinar. Sim, eles fazem isso na verdade. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Certo, também há outra área importante na sua especialidade, que são os medicamentos. Vocês utilizam muitos medicamentos que protegem o rim e detêm, ou melhor dizendo, retardam a progressão da doença. Depois, há vários outros que todos usamos e que prejudicam o rim, sendo inimigos do nefrologista. Vamos revisar. Acho que as pessoas precisam entender a questão dos anti-inflamatórios e por que eles prejudicam o rim, que isso fique muito claro. Além disso, Os anti-inflamatórios, o problema que eles têm, estamos falando de qualquer tipo de anti-inflamatório, ibuprofeno, enantium, é que eles podem prejudicar o rim de várias maneiras, de até 5 formas diferentes. 5 mecanismos fisiopatológicos que, claro, não posso me estender agora porque alguns são muito complicados, mas basicamente quero destacar 2. Uma é que os anti-inflamatórios são capazes de matar diretamente as células tubulares, que são as células que mencionamos que revestem todos esses tubos finais. certo? Isso, chamado necrose tubular aguda, é causado diretamente pelos anti-inflamatórios que também podem afetar outros compartimentos. O que mais? Sim, Mecanismo imunológico ou o quê? de lesão direta por acúmulo, sim. A célula tubular o reabsorve e isso a destrói. Mas além disso, falávamos antes sobre a hemodinâmica renal. A hemodinâmica, ou seja, o glomérulo, se contrai ou se dilata em função da pressão arterial. Isso envolve regular especialmente o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que já discutimos, certo? Bom, então a saída do sangue pelo glomérulo, pela parte do glomérulo, é regulada por uma via relacionada com o mecanismo de ação dos AINES, que são as prostaglandinas. Quando tomamos AINES, inibimos as prostaglandinas, algumas prostaglandinas, pois uma delas é responsável por regular a pressão de saída do glomérulo. Então imagine que abrimos a mangueira de saída por onde o sangue sai do rim. Dentro do glomérulo, a pressão arterial cai bastante, pois há uma saída como quando se abre uma mangueira repentinamente. Com isso, estamos impedindo que ocorra a filtração normal. Então, 2 mecanismos muito claros para parar de tomar AINES, principalmente de forma excessiva, né? Essas pessoas que dizem, não, eu tomo um ibuprofeno todo dia, mas é só por precaução, caso eu sinta alguma dor. Errado. Outra coisa é que um dia você tenha uma dor de dente e possa tomar um ibuprofeno. Evidentemente você pode, não tem nenhum problema. Né? Também os diuréticos mal utilizados, né? Sem dúvida. Perigoso para o rim. Claro, e a gente já viu isso muitas vezes, né? Mas, além disso, às vezes por culpa nossa, encontramos pacientes, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca, começam a ser tratados com diuréticos, vão para casa e de repente começam uma dieta com pouco sal, bebem um pouco menos, faz mais calor e acabam desidratando. Continua tomando a mesma quantidade de diuréticos e o rim, claro, fica sem perfusão, não recebe sangue suficiente, e então ocorre uma piora na função renal. Por isso é importante ensinar os pacientes a controlar seus diuréticos. Não vou comentar sobre quem toma por conta própria, isso é perigoso e sem sentido. Mas, principalmente para pacientes que tomam diuréticos, explicar, por exemplo, se de repente sua pressão cair muito, se de repente você perder muito peso de um dia para o outro, isso não é que você está emagrecendo, isso é que você está perdendo líquido, né? Claro. Se o paciente for correr uma maratona, não deve tomar diurético nesse dia. Ou seja, se os pacientes sabem como manejar os diuréticos, Sabem, e os que não sabem a gente explica para eles. Contamos com grande apoio da enfermagem, especialmente nas consultas de doença renal crônica avançada. Após a consulta médica, o paciente é atendido pela enfermagem e depois pela nutrição. E entre todos nós explicamos ao paciente, isso mesmo, que ele tem que se pesar todos os dias, medir a pressão todos os dias, que observe o tempo todos os dias. sim, é uma doença que exige muita orientação. E um manejo delicado. Um manejo muito dinâmico, né? Sim. Muito do dia a dia, dependendo de diferentes situações, porque no final das contas o rim está sempre mantendo a homeostase do organismo, né? Sim. Não posso dizer, tome 2 comprimidos de furosemida e volte em 6 meses. Não. E tudo o que acontece no meio disso.
Claro, sabe? Interessante isso. Os IBP, os inibidores da bomba de prótons, têm alguma interação? É um medicamento que, na minha opinião, é usado de forma muito leviana. Tomar um omeprazol de vez em quando acho que não tem muito problema. Mas sim, muitos pacientes têm omeprazol prescrito, por exemplo, simplesmente pelo fato de tomarem muitos comprimidos para não prejudicar o estômago. O omeprazol não serve para isso. O omeprazol regula o pH do estômago e deve ser usado por quem tem indicação, como gastrite ou hérnia de hiato, sempre com orientação de um gastroenterologista ou médico de família. Esse negócio de prescrever omeprazol de forma indiscriminada, como se não tivesse efeitos adversos, sendo que tem. Isso é feito de maneira leviana. Um efeito colateral que está muito em evidência agora, por exemplo, é que ele causa uma deficiência de magnésio, que é bastante importante e vemos isso com frequência. E outro é que pode lesionar o rim por toxicidade direta também. Diretamente sobre isso é um aspecto um pouco diferente. Temos os tubinhos que mencionamos, chamados túbulos. Esses túbulos conduzem ao espaço chamado interstício. Esse interstício, na verdade, é o reflexo do que está acontecendo no sangue, e por isso, através dessas celulinhas do túbulo, acontecem esses mecanismos de transporte do que será a urina para o que é o sangue. Bom, então esse papel que o interstício desempenha é prejudicado, por exemplo, com os IBPs, com omeprazol, pantoprazol e outros tomados de forma crônica. Dependente da dose, imagino que é quando se toma muito. Principalmente quando o uso passa de 6 semanas. Mais de 6 semanas. Bom, assim, de pacientes que os consomem todos os dias. Todos os anos da vida deles que passaram consumindo 15 anos, sim, incrível. Depois existem os antibióticos aminoglicosídeos, uma família. O que é que eles causam nos rins? Esses fazem aquilo que comentávamos antes que os anti-inflamatórios faziam nas células tubulares. Os aminoglicosídeos também fazem. Por exemplo, a gentamicina causa lesão direta por necrose tubular aguda das células tubulares. Depende da dose e, ao atravessar o glomérulo, todos esses fármacos acabam passando por ele e chegando ao túbulo, que é revestido. É como se fossem barquinhos que vão na água, que é a urina, né? E então, assim que encontram um receptor da célula tubular, eles são internalizados e acabam destruindo as células. E elas morrem. Por isso é muito importante nesses medicamentos, na maioria deles é possível ajustar as doses. E elas podem ser ajustadas através da concentração que temos no sangue. São raros os medicamentos que precisam disso. O lítio é provavelmente o mais conhecido. Podemos medir seus níveis no sangue para ajustar a administração. Bem, os aminoglicosídeos, por exemplo, também podem ter a concentração ajustada de acordo com o que temos no sangue. Ou a dose terapêutica, mas que não seja nefrotóxica, ou seja, o menos nefrotóxica possível. Exato, porque também depende do funcionamento dos rins. Esses medicamentos dizem, não posso usar aminoglicosídeos por ter doença renal. Sim, você pode, mas tem que levar em conta que você tem uma doença renal e que provavelmente é preciso reduzir a dose. E não há melhor maneira do que medir a concentração que você tem no sangue. Outra precaução. Muitas vezes, quando vamos fazer um exame de imagem, uma ressonância ou qualquer outro, precisamos usar contraste iodado pelo sistema circulatório, certo? O que isso faz no rim? O contraste iodado, o bom é que ele melhorou muito nos últimos anos. Antes, existiam alguns que eram mais tóxicos, que dependiam da osmolaridade que tinham, que, para dizer de alguma forma, é a concentração de iodo que possuíam. E agora, na verdade, os novos que existem são muito mais seguros. Isso faz com que praticamente não limitemos o uso de contrastes iodados em quase ninguém. Mas é um problema de concentração, novamente na mesma região, porque todos os mecanismos de toxicidade quase sempre têm a ver com a mesma região do túbulo. É muito raro que haja um mecanismo de toxicidade glomerular, porque, no final, se houvesse toxicidade glomerular, seria na parte do vaso, que é o glomérulo. Isso aconteceria em praticamente todo o organismo, certo? Depende muito da concentração. Com esses novos, vemos pouca nefropatia por contraste ou lesão renal aguda associada ao contraste, termo mais atual. Então, do que precisamos ter certeza? Que o paciente não esteja desidratado. Isso é vital, vital. Quando um paciente vai receber um contraste iodado, ele não pode estar desidratado. Para isso, às vezes, ajustamos um pouco os medicamentos que os pacientes usam antes do contraste. Imagine, ele toma um comprimido de furosemida, a gente vê e o paciente está bem em relação ao volume. Então dizemos, hoje, amanhã e depois de amanhã não tome. Não use medicamentos para pressão arterial se estiver bem. Ou não tome metformina, pois ela pode aumentar o risco de lesão renal aguda. Essa era a minha última pergunta. Em minha especialidade, certos antidiabéticos podem ser desaconselhados abaixo de determinada taxa de filtração. Por quê?
Ou seja, pela metformina abaixo da taxa de filtração de 30, que, ou seja, sim. Sim, os antidiabéticos quase todos precisam ser ajustados de acordo com o funcionamento dos rins, com o grau de doença renal que temos. Quando cai abaixo de 30 é difícil usar antidiabéticos e às vezes é necessário usar insulina para tratar o diabetes. E principalmente está ligado à quantidade de medicamento acumulado. Por exemplo, a metformina não causa tanto dano direto ao rim, mas sim a geração dessa famosa acidose láctica, que é tão perigosa e pode acontecer quando chegamos a níveis muito altos de metformina. Mesmo em pacientes que não têm doença renal e, por exemplo, desenvolvem um quadro de diarreia, que é um efeito colateral da metformina, Essa desidratação não ocorre porque a metformina danifica o rim, mas porque ela se acumula quando o rim não funciona bem e pode causar ácido lático e acidose por ser um ácido orgânico. Acidosis láctica e Mas também a sulfonilureia, também o GLP-1, inclusive também por filtração baixa, não é? Sim. utilizamos universalmente, Mesmo com filtrações muito baixas, até em diálise. até em diálise. Diálise sim. Ótimo, e é FUA, pois traz grande benefício. Por exemplo, o objetivo com um paciente em diálise é incluí-lo na lista de transplante renal. Ter um IMC acima de 30, eu sei que isso não pode ser dito assim porque o IMC tem suas limitações, evidentemente. Mas enfim, em geral, nos faz pensar que talvez o paciente precise emagrecer, porque se transplantarmos um paciente que tem obesidade, o risco de que ele tenha um resultado pior é maior. Antes, era impossível fazer muitos desses pacientes emagrecerem. Agora, os GLP-1 permitem incluí-los na lista de espera. Também, assim como na cirurgia bariátrica, é um critério que o paciente não tenha obesidade grave para poder entrar na lista de transplante. Da mesma forma. Sim, sim, é um critério. Sim, sim. Sim, mas claro, com esses medicamentos, em 6 meses podemos incluí-los, não é? Os ISGLT2 novos medicamentos citados realmente têm limitação da taxa de filtração até 20, porque todos os medicamentos, no final das contas, que modificam a hemodinâmica renal, não é a mesma coisa que eles modificarem. Em mim, com rim e glomérulos saudáveis, os vasos sanguíneos podem se autorregular. Que você tenha pouco rim saudável e possa contribuir para que essa hemodinâmica não se regule bem. Os ISGLT2 são desaconselhados para iniciar com filtração abaixo de 10, mas se já iniciados, podem ser mantidos até esse valor, que indica a entrada em diálise. Qual é o tempo médio que um paciente que entra em diálise leva até conseguir um transplante? Depende principalmente do grupo sanguíneo, pois os transplantes geralmente exigem compatibilidade, com algumas exceções. Também varia conforme o doador seja vivo ou falecido. Se for de doador vivo, muitos nem precisam entrar em diálise porque um parente compatível tem que ser alguém da família na Espanha, pois existe uma legislação um pouco específica, não em todos os casos, mas quase sempre sim. E quando falamos de parente, por exemplo, pode ser o seu irmão? Seu primo, seu tio, ou seja, pode ser um parente de segundo grau. Às vezes nem é preciso diálise, investimos muito nisso. É possível viver bem com um rim só. Se o rim for de doador falecido, depende do grupo sanguíneo, mas na Espanha a média é de 2 a 3 anos. Entre 2 e 3 anos, essa pergunta já foi feita por um seguidor monogeno. Se podem tomar suplementos, se podem treinar em determinada intensidade, se podem fazer isso ou aquilo, quais limitações tem um paciente monogeno? Nenhuma. Ou seja, o corpo humano está projetado para viver com um rim também. Totalmente, é forte. Claro, o que esse rim faz é mais ou menos meus rins. Eu meço 1,85 m, então eles medem cerca de 12 centímetros, né? O tamanho do rim varia conforme o corpo, claro. Se eu perdesse um rim, por qualquer motivo ou doação, o outro rim hipertrofia e pode atingir cerca de 14 centímetros. Isso é para manter a funcionalidade. O rim é um órgão tão importante que, na verdade, temos dois porque a evolução nos deu ambos para manter suas funções, mesmo sem um deles. E existem estudos de longo prazo de mais de 30 anos publicados no New England, não em qualquer revista, sobre doadores de um rim. E ainda por cima, doadores de 30 anos atrás, que não é a mesma coisa de hoje, porque agora, claro, somos super criteriosos na hora de selecionar qual paciente pode doar e qual não pode, né? Mas há 30 anos eles não tiveram nenhuma complicação nos 30 anos seguintes. Ou seja, vida totalmente normal. E muita gente nasce com um rim só e nem sabe. Sim, e pode suplementar. E o paciente com doença renal também pode suplementar, não tem nenhum problema com creatina, quero dizer. Sim, sobre o que estamos falando, né? Com as proteínas o assunto muda um pouco, sim. Você também disse antes que um paciente de 25 anos que entra em diálise vai viver 40 anos a menos, sim. Ou seja, é uma brutalidade.
Nessas idades tão jovens, que doenças podem fazer com que você precise entrar em diálise? Principalmente doenças autoimunes ou genéticas. Essas são praticamente as duas únicas que levam alguém à diálise nessa idade. Já vi alguns casos de intoxicação, como por cocaína. Cocaína pode causar perda dos rins? Claro, a cocaína causa um forte vasoespasmo. Assim como você pode ter um infarto porque ocorre uma contração da coronária, as artérias do rim fazem uma vasoconstrição feroz. E claro, se isso se mantém por um tempo, no final você acaba deixando um órgão isquêmico. Ou seja, é por perda de... quer dizer, é pré-renal, por perda de volume. O que acontece é um infarto renal. Um infarto renal igual ao do coração. Claro, é igual, é exatamente a mesma coisa. Claro. Sim, normalmente acontece por doenças autoimunes, geralmente glomerulares, ou por causas genéticas hereditárias. Você acha que vai chegar o dia em que a gente vai conseguir fazer rins artificiais e colocar nos pacientes? Tipo, não sei, agora com a IA, agora sim. De alguma forma. Ou seja, eu acho que vamos ser capazes, e não vai demorar muito, e as pesquisas já estão indo um pouco por esse caminho, de sintetizar artificialmente as células que têm relação com a patologia que está me limitando. Ou seja, se eu tenho uma lesão tubular, poder injetar células tubulares, para recuperar essa função. Sim, esse é o avanço até agora que, faz mais sentido, através de, você já sabe como isso sempre funciona. São células-tronco ou mesenquimais que recebem o sinal para se diferenciar nessa célula. Sim, é isso mesmo. E depois, por outro lado, uma coisa que, está aí, é um tema controverso, mas que está começando a ser feito é o xenotransplante, Que bom, uma vez que você desenvolveu a doença renal, pelo menos ter a oportunidade de fazer um transplante o quanto antes, e mesmo que seja de um animal, fazer também, Poderia ser feito de bueno? Porco? Bueno, já existem experiências públicas em porcos. Exatamente, sim. Existem experiências públicas e já saíram na imprensa. Além disso... Normalmente não, mas rins de porcos transplantados em humanos estão indo bem. Estão indo relativamente bem, o que acontece é que se gera uma resposta imunológica brutal, forte. E depois, para mim, o problema disso, que ainda não foi resolvido até hoje, são as infecções, as zoonoses agora que estão tão em alta com o antivírus. As zoonoses que no porco geram uma infecção, ele tem suas defesas e está preparado, e o humano não. Claro, esse é um pouco o problema. Já foram realizados em pacientes candidatos a transplantes sem alternativas, em situação de desespero nos Estados Unidos, pelo menos 1 ou 2, com certa sobrevida. Agora não está aperfeiçoado, mas é uma alternativa. É que cada vez há mais pessoas em diálise e menos rins disponíveis. E não falo da Espanha, que é líder mundial, mas em muitos países, sim. E o que você gostaria se tivesse uma varinha mágica de mudar nas unidades de nefrologia, ou de não sei, ou de diálise, ou assim, dos hospitais da Espanha ou do mundo? E você, como melhoraria o atendimento aos pacientes? Eu adoraria que fosse incentivado, uma vez que você precisa de uma máquina, que todo mundo tivesse ela disponível em casa. Acho que vir ao hospital causa grande impacto emocional. Uma máquina de diálise que as pessoas tivessem em casa? Isso se chama hemodiálise domiciliar ou diálise peritoneal. São as duas maneiras de fazer diálise. Isso existe hoje em dia, mas atinge apenas 10 a 15% da população em diálise. Por dinheiro ou por quê? Não, porque já está pago. Isso é público. Mas não, eu acho que é porque não se incentiva o suficiente, porque o paciente não recebe explicações sobre os benefícios, porque tecnicamente exige que o paciente tenha certa habilidade para poder fazer ou possa contratar alguém. Aí sim... Mas o paciente faz isso sozinho? O paciente pode fazer sozinho, pois recebe treinamento para isso. E, na verdade, agora há uma iniciativa que eu gosto muito que estamos implementando na Espanha, e é que esse tipo de diálise seja assistida, mas pelo sistema público de saúde. Ou seja, que o sistema público de saúde, além da hospitalização domiciliar, envie profissionais às casas para conectar os pacientes. O impacto emocional e no trabalho é significativo, especialmente para pacientes que precisam ir ao hospital 12 horas por semana. São muitas horas por semana, 4 vezes 3. Além disso... O que mais posso dizer? Essas máquinas usadas são totalmente portáteis. Ou seja, poderiam seguir com a vida normalmente, viajando. Viajando, claro. Por exemplo, o presidente dos pacientes renais da Alcer, que se chama Dani Galego e que é um cara super gente boa. É um paciente que usa esse tipo de técnica domiciliar, está o tempo todo viajando e dando palestras e fala sobre sua doença renal. Qualquer um pode achá-lo online, então estou falando. Porque é claro, é público. E leva uma vida bastante normal. Pois é, isso melhoraria muito a qualidade. Para mim seria um ponto claro. Muito interessante, muito bom.
Então é isso, Borja, vamos encerrando. Se quiser, conte pra gente qual foi o seu objetivo ao escrever esse livro, que é o seu segundo, pelo que entendi. É meu segundo livro de divulgação e o terceiro no total, pois escrevi um romance sob um pseudônimo. Olha, o objetivo foi tentar lançar um pouco de luz sobre o que existe em relação à longevidade. Eu acho que o envelhecimento é um tema tratado até demais hoje em dia, talvez por pessoas que, cientificamente, às vezes não estão muito bem preparadas, né? Certo, então... Eu tentei, por um lado, trazer a ciência que existe sobre o envelhecimento, medidas reais, falando em uma linguagem acessível. E você já sabe como eu falo e como eu escrevo, né? Tentando trazer isso com exemplos bem normais, bem acessíveis, bem narrativos, né? Porque eu conto muitas anedotas. Mas também eliminando certos mitos que existem sobre coisas que não servem para nada. A maioria, sim. Claro, e que as pessoas não pensem que aqui existem elixires, né? Eu acho que as pessoas não podem perder seus hábitos saudáveis e depois tomar um comprimido de tal suplemento tentando justificar que isso é suficiente, né? Então, o livro fala um pouco sobre isso. Genial. Claro, falando sobre os rins. Totalmente. Vocês já sabem, o desafio é não envelhecer e está disponível na Amazon e nas demais livrarias. E vai ensinar muito sobre longevidade e saúde renal. Então, bom, Borja, no final agradecemos muito por compartilhar tudo isso, por ajudar as pessoas a cuidarem dos rins, por criar consciência. Eu acho que o primeiro episódio criou muita consciência da importância de tudo isso e acho que você tem que continuar nesse caminho. E além disso, você gosta, né? Se fosse um peso, mas vejo que você gosta. Não, eu gosto muito, sim. Você se diverte. Sim, e é necessário, é necessário. Eu também acho. Então é isso, eu fico muito feliz e agradecido além disso. Genial, Borja. Muito obrigado. Espero que neste episódio vocês tenham aprendido coisas novas e práticas, indo além do anterior. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e vamos continuar empoderando.